Graça e paz, meus irmãos. Que alegria estar mais uma vez aqui com essa rica oportunidade. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar na palavra do Senhor, meu coração fica exultante. Esse é o meu chamado e eu louvo o Senhor por isso. E eu creio que os irmãos já conhecem, né? Já falei algumas vezes para vocês. E vocês percebem, mesmo que eu não fale sobre isso, o quanto eu sou alegre de servir ao Senhor desta forma. Meus queridos irmãos, talvez vocês não estejam entendendo. Eu pedi para o irmão Romário colocar aqui essa gravação, porque eu tenho um canal no YouTube em que eu falo da Palavra de Deus, exclusivamente da Palavra de Deus. Então, o nome do canal, já vou aproveitar, né, a oportunidade para abençoar os irmãos, porque assim, quando nós ouvimos a Palavra de Deus e nós meditamos nessa palavra por qualquer tempo, nós somos abençoados. Então, o nome do canal é @a palavra em foco, porque lá o foco é a palavra do Senhor, amém? Nessa noite, com essa mensagem abençoada e com esses dias de muita gratidão nos nossos corações, eu intitulei a minha mensagem. E o tema dessa mensagem, meus irmãos, que chegou até o meu coração é: quando a igreja respira, o céu responde. O poder da oração e da intercessão. Meus irmãos, essa palavra, esse tema é muito interessante. Ele falou muito grande no meu coração. E vocês vão entender o porquê, né? De quando a igreja respira, o céu responde no decorrer dessa mensagem. Então eu quero começar fazendo uma pergunta para que nós meditemos nesse momento. E a pergunta, meus irmãos, que eu vou fazer, ela não é para a nossa acusação, mas ela é para a revelação da glória de Deus nas nossas vidas. Escute bem com atenção e reflita e responda essa pergunta para você. Se Deus respondesse hoje todas as orações que você fez, somente nessa semana, o que mudaria na sua vida? Se Deus respondesse hoje, somente as orações que você fez essa semana, o que mudaria na sua vida? O que mudaria na sua casa, meu irmão? O que mudaria na sua igreja? O que mudaria na sua cidade? Por que eu estou perguntando isso, meus irmãos? Porque a oração muda tudo, absolutamente tudo. Se nós somos uma igreja que não ora, nada acontecerá. Porque para a glória de Deus se manifestar, precisa existir relacionamento com o Pai. E como é que eu tenho relacionamento com o Pai, mamãe? Quando eu dedico a minha vida no secreto, na presença do Senhor. É lá, meus irmãos, a Bíblia diz: entra no teu quarto, ora em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. É isso que a palavra de Deus faz, meus irmãos. Mas nós precisamos ter relacionamento com Ele. Por que eu falei isso? Né? Por que eu fiz essa reflexão? Por que eu acho que essa pergunta é muito pertinente para nos fazer crescer espiritualmente? Porque a oração, meus irmãos, ela não é só uma disciplina cristã. A oração, ela é muito mais que isso. A oração é a respiração da igreja. Se uma igreja não ora, ela não respira. Percebe? O que é respiração para mim e para você, meus irmãos? É vital. Se nós não respiramos, então nós vamos morrer, porque é vital. A oração da igreja é a respiração espiritual que nós precisamos. Nós precisamos orar, meus irmãos. E eu achei interessante, porque no início do culto, a irmã Nani, né, agora como no momento de oração, ela disse: irmãos, não precisa ter pressa. Você pode orar tranquilo, porque nós temos tempo, né? Eu vou dar 15 minutos aí para você orar. Por que ela falou isso, meus irmãos? Sabe que ela falou isso à toa? Essa é a realidade que nós vivemos hoje, meus irmãos. Infelizmente, as pessoas não têm o hábito de orar. E aí o que acontece? Se ajoelha 5 segundos e já está cansado, fadigado e não tem mais o desejo de estar na presença do Senhor. Então, meus irmãos, quando eu digo que a oração ela não é uma disciplina cristã, ela é a nossa respiração espiritual, eu estou querendo dizer para você que se você não ora, você não está na presença do Senhor. Não tem como. Porque não há relacionamento sem essa oração. Entende? Entende por que o ministério de intercessão de uma igreja é tão importante? Entende por que o meu relacionamento pessoal com o Senhor é tão importante? Nós não subsistimos, meus irmãos, sem a presença do Senhor. E para estar na presença dele, nós precisamos ter relacionamento com ele. Imagina eu morar na minha casa com os meus pais e eu não falar com eles. Não existe isso, não tem condições. Isso não é relacionamento. Deus quer que nós tenhamos relacionamento com Ele.
Intercessão, irmã, o que é intercessão? Não é uma habilidade especial. A intercessão, meus irmãos, é o reflexo de pessoas que têm Cristo no coração. Porque quando nós intercedemos pelos outros, ou seja, nós usamos a nossa oração em favor de outros, de outras causas, o que nós fazemos? Nós dedicamos o nosso coração como Cristo dedicou o seu a nós. Cristo intercedeu e intercede por nós até hoje. E nós precisamos interceder uns pelos outros. Então eu louvo ao Senhor pelo ministério de intercessão dessa igreja. Porque é por causa deles também, meus irmãos, que nós estamos de pé. É por causa deles também que esse templo, essa casa de oração está aberta. Porque tem pessoas que intercedem pelas programações. Não são programações por fazer, são programações para o engrandecimento e crescimento do reino de Deus. Entende? Oração muda tudo. Muitos cristãos, meus irmãos, infelizmente hoje perderam o hábito de orar, né, como eu falava anteriormente. E eu quero te dizer que às vezes nem é falta de vontade. Às vezes as pessoas param de orar por falta de discernimento espiritual, por falta de entender o poder que a oração traz para a sua vida. E isso é muito, mas muito perigoso. Porque quando nós deixamos de orar, nós saímos da presença do Senhor. E às vezes isso acontece só rapidamente. Quando a gente percebe, você já passou uma semana e não orou mais. E para voltar, é muito difícil. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Foi isso que a irmã Maria falou na sua oração inicial. Que nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. E onde que eu encontro essa armadura? Na palavra do Senhor, na presença do Senhor. Todo mundo comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando até aqui? Amém? Glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo falou no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versos 17. O quê? Uma frase muito curtinha, mas que tem um impacto grandioso na minha e na sua vida. Ele disse lá: orai sem cessar. Bem bonito. Orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É orar continuamente. É não baixar a guarda. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que nós lutamos não contra carne e sangue, mas nós lutamos contra príncipes de potestades. A gente precisa entender que a nossa briga é contra os reinos que nós não vemos. Nós precisamos entender que nós precisamos estar guardados pela presença do Senhor. É algo pequeno, orar sem cessar, mas que faz toda a diferença na sua vida, na minha vida, na vida da nossa igreja e na vida da nossa sociedade como um todo. Mas, meus irmãos, orar sem cessar é uma oração que nós precisamos fazer com gosto, com vontade, não por peso ou por obrigação. Eu estou na igreja, eu preciso orar porque o pastor disse que eu preciso orar. Não é porque o pastor disse que eu preciso orar que eu tenho que orar. É porque se eu não oro, eu não estou na presença do Senhor. Eu não tenho parte no reino dele, entende? Então nós precisamos orar como um lembrete de que sem a oração nós deixamos de respirar o reino de Deus. Não é esse o nosso objetivo, meus irmãos. Eu creio que cada um que saiu da sua casa hoje e veio até o tempo, é porque você entende a necessidade de buscar a presença do Senhor. É porque você entende que sem a presença do Senhor você não sobreexiste. Hoje Deus está nos chamando não só para orar. Hoje Deus está nos chamando para voltar a respirar profundamente na sua presença. Para ter relacionamento real, para ter relacionamento intencional com Ele. É para isso que Ele nos chamou até. É por isso que você está aqui, meu irmão. Não é mais um culto, não é mais uma liturgia religiosa. É para buscar a presença gloriosa do Senhor em todo o tempo. Quando nós entendemos isso, a igreja ela volta-se, né, à necessidade da oração. E hoje eu quero dizer para você, meu irmão, que quando nós deixamos de orar, quando nós falhamos na nossa oração, no nosso relacionamento real e intencional com o Senhor, as coisas não vão ser percebidas assim instantaneamente. Eu deixo de orar na minha casa e não automaticamente vocês não vão saber que eu deixei de orar. Nós somos a igreja do Senhor, correto? Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se um membro deixa de executar a sua função, o corpo vai ser prejudicado em algum momento. Só que isso não acontece no estalar de Deus. O que acontece? Eu oro hoje, amanhã eu não oro porque foi muito corrido, aí eu oro depois, aí eu passo 3 dias sem orar, quando eu me percebo eu não oro mais.
Isso não vai impactar somente na sua vida. Isso vai impactar no corpo que você diz que faz parte. Percebe? Isso é muito sério, meus irmãos. Quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, escolhidos do Senhor, e nós aceitamos esse Cristo, nós temos que aceitar a responsabilidade que esse peso do nome Filhos de Deus traz consigo. Entendem? Hoje, eu não vou dizer, hoje a gente não vai ouvir alguém dizer assim, eu vou viver minha vida espiritual automática. Isso acontece silenciosamente. E isso a gente precisa tomar bastante cuidado. E meditando nesse tema, o que é que eu percebi? Eu percebi 3 coisas que acontecem com a igreja do Senhor quando ela deixa de orar. E eu quero compartilhar com os irmãos. Primeira coisa que acontece, meus irmãos, com a igreja do Senhor quando ela deixa de orar. A igreja perde sensibilidade espiritual. A gente deixa de ser sensível. Sensível a quê? Sensível à presença do Senhor, sensível à necessidade do meu irmão. E qual é o maior mandamento do Senhor? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se você entende que você é filho de Deus, se você aceitou esse chamado, você precisa estar então continuamente orando. Para quê? Para ter desejo e sensibilidade de estar na presença de Deus e ter sensibilidade à necessidade dos teus irmãos. Amém, meus irmãos? Olha o que diz lá em Salmos 32, verso 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Como que eu vou sentir que Deus está me instruindo? Como que eu vou perceber que Ele está me guiando se eu não sou sensível à sua presença? Se eu vivo os meus dias como se não houvesse um amanhã. Às vezes, meus irmãos, é assim que nós estamos vivendo o nosso dia como se não houvesse um amanhã. Só que esse amanhã vai chegar, essa conta vai chegar. E o que nós vamos ter que nos preparar para esse dia? Nós temos visto as pessoas viverem deliberadamente. E elas estão esquecendo que a presença de Deus é o que se deve buscar em primazia. Porque é isso que a Bíblia diz, não é? Buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Buscar primeiro. Então nós precisamos buscar esse reino. Nós precisamos estar na presença do Senhor para que verdadeiramente a gente tenha sensibilidade. Quando nós não oramos, nós deixamos de ouvir o que Deus vai falar. Porque não existe mais relacionamento. Segunda coisa que eu percebi quando eu estava meditando nesse texto, que acontece com a igreja do Senhor quando ela deixa de orar. A igreja, meus irmãos, perde força interior, mesmo antes de perder a força exterior. Antes que a nossa vida espiritual ela desmorone nas vistas dos nossos irmãos, ela já aconteceu interiormente. Nós já estamos apagados interiormente. Primeiro, é aqui dentro, é no secreto, é naquilo que somente eu e Deus vemos que desmorona. E depois, os nossos irmãos verão. Porque não tem como. Como que nós vamos sustentar uma capa? A palavra de Deus, ela não deixa nada oculto, meus irmãos. Nós precisamos ter responsabilidade cristã. Nós precisamos ter responsabilidade como filhos de Deus. Nós precisamos entender que o chamado para ser filhos de Deus não traz só benefício. Ele traz responsabilidade. E a responsabilidade é estar continuamente na presença do Senhor. Amém? Sem oração, meus irmãos, sabe o que acontece? A fé enfraquece, o nosso coração enrijece, o amor esfria e a nossa devoção se torna mera rotina religiosa. Infelizmente, eu vou falar para vocês de algo que não é estranho a vocês. Existem pessoas que têm anos de conversão e elas vêm para a igreja cumprir um protocolo religioso de estar em todos os cultos. Eles só vêm para a igreja para a liturgia do culto. Eles não vêm para a igreja cultuar a Deus, e é muito diferente. A palavra de Deus nos chama a sermos sacrifícios vivos na presença do Senhor. Nós temos que vir à igreja não para participar do culto, mas para ser parte desse culto. Nós precisamos viver como quem entende que foi chamado para adorar ao Senhor em todo o tempo. Não é só na igreja, meus irmãos, é lá no meu trabalho também. É lá na minha academia, é lá na minha faculdade. Em todos os lugares eu preciso adorar a esse Deus. Em todos os lugares eu preciso testemunhar que eu fui escolhida pelo Senhor, que eu sou chamada filha de Deus, que eu tenho o benefício da graça do Senhor. Você entende? Quando eu venho para a igreja e pego a minha Bíblia no fim de semana, no domingo, coloco embaixo do braço e venho,
Eu não estou cumprindo aquilo que o Senhor me chamou para cumprir. Só que você não está enganando a Deus, meu irmão, você está enganando a você mesmo. O Senhor conhece os nossos corações, Ele conhece o nosso andar, Ele conhece o nosso falar e mais, Ele conhece o nosso pensar. Antes que a nossa boca professe, o Senhor sabe o que acontece dentro de nós. Você entende que você não consegue enganar a Deus? A palavra do Senhor nos diz que a presença do Senhor ela é conosco em todo o tempo. Tudo que nós fazemos é visto por Ele. Então nós precisamos tomar cuidado, porque se a igreja do Senhor deixar de orar, nós vamos enfraquecer silenciosamente. Amém, meus irmãos? A igreja também, na terceira coisa que eu percebo quando a igreja deixa de orar, a igreja perde batalhas que deveria vencer com facilidade. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, verso 18. Efésios 6, 18. Olha o que a palavra do Senhor diz. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Olha o convite do Senhor. Orem, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Meus irmãos, aqui nós vemos que a oração, ela não é uma declaração espiritual. A gente não ora só para cumprir protocolo. Nós oramos porque quando nós oramos, nós ativamos o arsenal do céu. Nós oramos porque quando nós oramos, nós entendemos que o Senhor está ali presente. Nós movemos o Senhor pelas nossas orações. Quem concorda com isso diz um amém. Amém. Queridos, sem oração nós somos soldados completos, mas nós estamos desarmados. Queridos, sem a oração nós somos guerreiros completos, mas nós estamos enfraquecidos, nós estamos sem espadas. Você entende? Não é o protocolo da igreja, mas é um chamado para os escolhidos do Senhor. Então, as batalhas que nós dizemos que são simples no nosso dia a dia, elas acabam se tornando mais pesadas do que o normal. Por quê? Porque nós estamos desarmados. A gente sofre ataques que são pequenos, mas que para a gente, na nossa visão, parece grande demais para suportar. Tudo isso porque nós não estamos na presença gloriosa do Senhor. Tudo isso porque nós não estamos mantendo um relacionamento intencional e real com o Senhor. E isso é muito preocupante. Eu digo isso, meus irmãos, porque o crente que não ora, ele vira algo fácil. Olha, eu vou contar para vocês. Falei do canal, né? Eu fiz um desafio comigo mesma, em que eu estou há 30 dias produzindo vídeos diariamente para o YouTube. Vídeos em que eu falo da palavra de Deus e faço a explicação, né? A meditação dessa palavra, baseada unicamente naquilo que a gente entende da palavra do Senhor, da Bíblia, daquilo que Deus revela no meu coração. Mas, meus irmãos, eu passei 30 dias orando. E 30 dias passando sufoco. Foram 30 dias de dificuldade, meus irmãos. A maior dificuldade que eu enfrentei nesses 30 dias está bem aqui na minha frente. A minha filha estava 100%. No dia que ela ficou com alergia, ela não comeu absolutamente nada de diferente que eu pudesse atribuir à alergia que ela sentiu. A minha irmã, nesse mesmo dia, passou mal, foi para o hospital. Eu fui para lá com ela, passei a tarde inteira com ela lá. E meus irmãos, eu orei pela minha irmã naquele hospital. Eu orei com tanta fé, mas eu orei com tanta fé que Deus tiraria ela dessa situação e saí de lá, deixando ela aos cuidados do seu marido. Vim para cá para a igreja, porque nós tínhamos um culto de oração e tinha também o ensaio da cantada de Natal. E eu vim de lá do hospital direto para cá. Quando eu cheguei aqui, participei de tudo que eu tinha que participar, estava aqui presente. Deu o horário, fui para a casa da minha irmã buscar minha filha. Quando eu cheguei lá, ela estava com os olhos inchados, o rosto inchado, a cabeça cheia de nozinhos inchados. Não tinha nada, meus irmãos, que justificasse a alergia da minha filha. Não tinha absolutamente nada. Mas eu estava orando, meus irmãos, há 30 dias por um propósito que Deus colocou no meu coração. Meus irmãos, eu sei que isso aqui é porque eu estava na barra, debaixo da graça do Senhor. Eu sei que quando eu me aproximo do Senhor, as provações vêm. Mas eu tenho mais certeza ainda de que as provações que eu tenho vivido, e eu vou vencer todas elas para a
glória de Deus. Não vão te tirar da presença do Senhor. Hoje, eu poderia dizer para a irmã que me convidou a vir pregar que eu não viria porque a minha filha estava desse jeito. Mas eu disse, não, eu vou, porque eu sei que isso aqui é para me atacar, porque vai mexer aonde mais dói quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Quando os nossos filhos estão doentes, a gente fica enfraquecido, entristecido, desanimado. Mas eu falei, eu vou, porque ela é a revelação da glória de Deus na minha vida, e eu não posso me calar. Você entende o poder da oração? Você entende que quando você ora, você não está isento de provas e de dificuldades? Pelo contrário, eu diria para você que se você ora, você vai ser atacado. Se você ora, você vai ser provado ao extremo. Mas resista, meu irmão, porque aquilo que Deus tem preparado para mim e para você é muito maior do que todas as provas que a gente vive nesse mundo. E tem mais uma coisa que é muito importante que nós precisamos lembrar. Jesus nunca prometeu que nós viveríamos uma vida feliz e tranquila com a sombra e água fresca. Jesus disse, tende com ânimo, eu venci o mundo. Foi isso que ele falou. Então hoje eu posso dizer para você com propriedade, se eu estou aqui, eu posso falar para você com propriedade e com autoridade que o próprio Jesus nos deu. Tenha bom ânimo. A provação que vem na sua vida, ela não é para te derrubar, é para te colocar como um obreiro aprovado na presença do Senhor. É para te levar para os pés do Senhor, para que Deus veja você como aquele que não desistiu do seu caminho por causa da provação. A minha filha é a maior bênção que eu recebi. Eu oro ao Senhor agradecendo por essa bênção todos os dias. E eu sei que pode até ser que eu precise passar com ela por um tratamento, mas quem cura minha filha, quem vai curar ela é o Espírito Santo do Senhor, porque Ele tem poder para isso e muito mais. A Bíblia diz que Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Mesmo que eu precise do homem, porque quem dá a inteligência e a capacidade ao homem é o próprio Deus. Mas eu sei que uma palavra falada por Deus, a minha vida fica curada. E eu creio nisso veementemente no meu coração. Então acredite, meus irmãos, a sua prova, a sua luta, a sua dor é para testemunho de que você é fiel diante do Senhor. É para testemunho de que você não vai desistir da caminhada cristã por causa de um obstáculo. Meus irmãos, as pessoas estão perdendo o seu título de filhos de Deus por tão pouco. As pessoas estão desanimando por tão pouco. As pessoas estão sucumbindo por tão pouco. As pessoas vêm na casa do Senhor, elas entram, são bem recebidas no primeiro dia, no segundo dia alguém olhou torto, no outro dia ela não volta mais, porque ela não tem firmeza na palavra do Senhor, meus irmãos. Porque ela não veio por Jesus. Quando a pessoa entra naquela porta e ela vem chamada pelo Senhor, ela não vai olhar para o que o outro vai fazer com ela. Às vezes, ninguém olhou para ela com a cara torta, mas isso foi motivo suficiente para tirar ela da presença de Deus. Quantas coisas pequenas, meus irmãos, nós temos vivido no nosso dia a dia que tem nos tirado da presença de Deus. Quantas coisas pequenas tem nos afastado da presença do Senhor. Quantas coisas pequenas tem nos impedido de orar. Coisas que às vezes nós pedimos a Deus. Às vezes eu peço meu trabalho, eu quero meu trabalho, Senhor, eu preciso do trabalho para poder prover a minha casa, na outra para poder atender um pedido meu. Mas aí o que acontece? O meu trabalho está me tirando todo o tempo. O meu trabalho está me sufocando. O meu trabalho não me permite mais ter força para ajoelhar no meu quarto e orar ao Senhor. Aí o outro irmão diz assim, eu quero passar na faculdade, porque eu quero fazer o curso de medicina. Eu vou ser médico, glória a Deus. Irmãos, ora por mim, eu quero ser médico, eu vou fazer um curso de medicina, orem por mim. A igreja se mobiliza, ora por ele passa, ele vai para a faculdade, e quando chega lá, a faculdade torna a prioridade. Sabe o que é isso? Falta de discernimento espiritual. Porque ele pediu algo ao Senhor, o Senhor concedeu, e esse algo tirou da presença do Senhor. Tem base? Entendem? Entendem que isso é perigoso. Nós precisamos ser crentes maduros. Meus irmãos, quantos anos você tem te convertido na presença do Senhor? Eu posso falar por mim, são muitos anos na presença do Senhor. Eu não sou mais um bebezinho espiritual que qualquer coisa me tira da presença do Senhor. Hoje eu tenho que ter maturidade. E se eu não tenho maturidade cristã, eu não vou mais orar. Se eu não tenho maturidade cristã, eu não vou mais buscar a presença de Deus. Se eu não tenho maturidade cristã, qualquer coisa do meu mundo secular vai me tirar da presença de Deus. Tome cuidado com isso. Quando a igreja ora, meus irmãos, aí o cenário muda.
Quando a igreja ora, as coisas acontecem de verdade. A oração, meus irmãos, ela não muda Deus, mas a oração, ela muda o ambiente que Deus se move. Abra suas Bíblias em Atos, capítulo 4, versos 31. Atos 4, 31. A palavra do Senhor diz o seguinte: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Ali naquela versão diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Meus irmãos, não foram as paredes que tremeram, não. O que tremeu foi o ambiente espiritual daquele lugar. O Espírito Santo falou por meio daquele povo e por isso eles ficaram cheios de encorajamento para falar e anunciar a palavra de Deus. Então, quando nós oramos, a gente não muda Deus, mas nós mudamos o ambiente em que Deus trabalha. Outra coisa que eu percebo que acontece quando a igreja do Senhor ora. A oração, meus irmãos, ela não acelera Deus. Ontem, quando eu cheguei em casa, eu fui trabalhar pela manhã, quando eu retornei, a Giovana estava lá dizendo assim para mim: mamãe, ela estava com o rosto mais inchado de novo, e ela chegou chorando para mim: mamãe, está doendo a minha testinha, mas eu te peço, mamãe, por favor, não me leva para a UPA, porque ela foi furada, e vocês sabem, né, criança, não tem jeito. Ela disse: mamãe, mas por favor, não me leva para a UPA. Eu disse: você não quer ir para a UPA? Não. Então nós vamos entrar no quarto, nós vamos orar, e se o Papai do Céu disser para a mamãe, no coração dela, que não precisa levar você à UPA, nós vamos ficar. Vamos para o quarto. Entramos, oramos, eu dei um banho nela, ela comeu como se não estivesse sentindo mais dor nenhuma. Meus irmãos, eu vi o milagre do Senhor na minha vista. Eu não precisei levar a UPA mais. Ali na casa da minha irmã, onde eu estava pegando ela comeu bem, começou a brincar com os priminhos e depois ela disse: mamãe, vamos para casa? Eu quero ir para casa. Levei a minha filha para casa. Quando eu cheguei em casa, a Giovana estava brincando como se ela não tivesse sentido absolutamente nada. Sabe o que é isso, meus irmãos? Resposta de oração. Mas não é a oração que eu falo e o meu coração não confirma. É a oração que eu faço com convicção de que Deus atenderá. Porque nem eu queria levar ela para a UPA, mas eu sei que o que Deus fez ali foi algo poderoso. E eu me arrepio, porque eu vi a condição da minha filha quando eu cheguei. Ela estava tão inchada, com tanta dor, que ela não conseguia nem brincar. E quando eu saí da casa da minha irmã, ela já estava brincando, para a glória de Deus. É poder de oração, meus irmãos, porque Deus precisava que eu passasse por essa prova, para que hoje eu estivesse aqui nessa noite, anunciando essa palavra gloriosa para vocês com ousadia. Porque quando nós oramos, o céu se move. Porque quando nós oramos, nós respiramos na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? A oração, meus irmãos, ela produz em nós crescimento espiritual. Não existe maturidade profunda sem carga de oração. Os irmãos sempre falam muito da irmã Maria Luísa como exemplo, que ela tem o joelho marcado por orar bastante. Se nós bem soubéssemos, todos nós teríamos o joelho marcado por orar. Porque, meus irmãos, a oração muda tudo. Eu vou morrer anunciando essa mesma frase. A oração muda tudo, meus irmãos. Tudo, todo o cenário. Até os cenários mais caóticos a gente consegue ver a mudança pelo poder da oração. Porque orar, meus irmãos, é estar perto com Deus, que é invisível aos nossos olhos, mas que é visível no nosso coração. Intercessão, irmã. Intercessão, meus irmãos, é a linguagem de quem carrega Cristo no seu coração. Jesus, ele não apenas orava por mim e por você, mas ele intercedia. Olha o que fala em Hebreus capítulo 7, verso 25. Vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus, ou pode colocar essa aí. Vamos abrir então nossas Bíblias, tá? Hebreus capítulo 7, verso 25. A palavra do Senhor diz o seguinte: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém, meus irmãos? Ele vive para interceder por nós. Ele não viveu
Ele vive para interceder por nós. Depois de ressuscitar, meus irmãos, Cristo não foi descansar. Depois de ressuscitar, Ele foi e continua intercedendo por nós. Ele ascendeu ao Pai para interceder por nós. E se Jesus intercede por mim e por você, quem somos nós para nos calar? Que direito nós temos, meus irmãos, de nos calar? Nós fomos chamados para anunciar um evangelho de fé, graça e salvação. Um evangelho que transforma, um evangelho que muda vidas. Mas a igreja do Senhor muitas vezes se recusa a anunciar esse evangelho e ainda arranja desculpa. Eu tenho medo, eu não sei como é que eu vou anunciar a palavra de Deus por aí. No evangelismo todo mundo foge. Falta de percepção espiritual, falta de oração, meus irmãos, falta de contrição na presença do Senhor. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos orar tanto a ponto das nossas irmãs não precisarem dizer: tenham tranquilidade para orar, meus irmãos, orem com calma, porque nós temos tempo, porque nós vamos ter desejo de estar ajoelhados aos pés do Senhor. Queridos, interceder é sentir o peso da realidade com os olhos de Deus. Intercessão não nasce, meus irmãos, da nossa compaixão humana. A intercessão nasce da sensibilidade divina. É o Espírito Santo do Senhor que nos sensibiliza para orar uns pelos outros. É o Espírito Santo do Senhor que nos sensibiliza para interceder uns pelos outros. É quando Deus não nos permite sentir a dor do outro. É quando nós vemos a necessidade do outro. E a gente carrega não só um título, né? O título de filho de Deus, o título de cristão, o título de diaconisa ou diácono da igreja, mas nós carregamos fardos e dores dos nossos irmãos, dos nossos corações. Amém, meus irmãos? Olha, interceder, eu diria para você que é amar de joelhos. Você já deve ter, quem já ouviu alguma mensagem minha, já deve ter ouvido eu falar que amar é sentir o que o outro sente. Amar é sentir o que o outro sente. Quando eu intercedo pelos meus irmãos, quando eu estou de joelho, eu estou agindo. Eu estou em movimento pela causa dos outros. Você percebe qual que é o maior mandamento mesmo que eu esqueci? É bem bonito, que não ficou bonito. Amar. Ora, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós amamos mais a nós mesmos do que ao outro. Nós pensamos mais na nossa necessidade do que na necessidade do outro. Às vezes nós estamos tão sem percepção espiritual que nós não temos sensibilidade para ver que o irmão que está sentado do nosso lado está precisando de socorro, está precisando de oração, está precisando às vezes só de um abraço ou às vezes só de um ouvido. Nós estamos precisando, meus irmãos, crescer na presença do Senhor, viver verdadeiramente intercedendo uns pelos outros. Crianças espirituais oram por si mesmos, mas nós que somos maduros, nós oramos uns pelos outros. Intercessores reais não carregam os títulos do púlpito, mas eles carregam fardos nos seus corações. Na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que intercederam por causas, por outras pessoas, por situações. Uma delas, meus irmãos, você vai encontrar lá em Gênesis, capítulo 18, do verso 20 ao 33. Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra. Abraão intercedeu para que Deus não destruísse aquele lugar. Só que naquele lugar Deus não encontrava um justo sequer. Ele não encontrava corações graves, além de Ló, né? Então Ló era a exceção dessa regra. Todos os outros estavam perdidos. Mas Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra até o último instante. E Deus fez aquilo que ele precisava fazer. Ele salvou a família de Ló, com exceção da sua mulher, que tomou a sua própria decisão e escolheu não servir a Deus. Outro exemplo que nós temos na Bíblia, está lá em Jó 42:10. Esse nós vamos ler, meus irmãos. Abra sua Bíblia lá. Jó, capítulo 42, verso 10. Já estou finalizando. Jó 42:10. A palavra do Senhor diz o seguinte: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía.
Poder da intercessão, meus irmãos. Às vezes nós achamos que quando nós estamos intercedendo pelos outros, nós só estamos dando benefício ao outro. Mas a verdade é que quando nós intercedemos pelo outro, nós somos alcançados pelo Senhor. Foi isso que aconteceu com Jó. Jó tinha perdido absolutamente tudo. Ele tinha perdido seus filhos, os seus bens, a sua saúde, e ainda assim ele se manteve firme na presença do Senhor e intercedeu pelos seus amigos. E a Bíblia está aqui para comprovar. Ela diz que Deus restituiu em dobro tudo quanto ele tinha perdido. Quando nós intercedemos, nós recebemos uma porção do Senhor. A gente não só doa ao nosso irmão, mas a gente é alcançado pelo Senhor também. Queridos, está na intercessão o poder, está na oração, está na presença do Senhor, né? O que nós precisamos, tudo que nós precisamos, o provimento das nossas necessidades. Às vezes a gente diz, eu tenho um carro porque eu comprei com fruto do meu trabalho. Eu tenho a minha casa porque eu comprei com muito esforço. Mas você só comprou essa casa e esse carro, meu irmão, porque Deus te deu saúde e vigor para trabalhar. Então não foi você. O mérito não é seu. Não se engane. Se você comprou sua casa, se você comprou seu carro, se você adquiriu os bens que você deseja, é porque Deus te deu força e vigor. Sem a presença de Deus, nós não subsistimos. Sem a presença de Deus, eu e você não somos absolutamente nada. A carne, meus irmãos, não serve de nada se nós não tivermos a presença do Espírito Santo no nosso coração. A intercessão, meus irmãos, ela produz um avivamento verdadeiro. Ela produz cura emocional e ela produz restauração relacional. Nós precisamos viver para orar e interceder uns pelos outros. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos colocando o reino de Deus em primazia. E esse mesmo Deus honra a mim e a você. A igreja que ora, ela não é forte, meus irmãos, porque ora. Mas ela é forte porque ela se conecta à força de Deus. Ela é forte porque Deus age por meio dela. Ela não é forte pela sua própria força. Meus irmãos, hoje Deus está chamando a mim e a você para restaurar o altar. Hoje Ele está chamando eu e você para reacender essa chama. E Ele está chamando, meus irmãos, eu e você para nos levantar, para sermos verdadeiros intercessores pelo povo dele. O Senhor, meus irmãos, poderia ter dado a missão de anunciar o Evangelho a qualquer coisa, a qualquer animal, a qualquer objeto, mas Ele deu a mim e a você. E se nós entendêssemos a grandeza de termos sido chamados para anunciar esse Evangelho de graça, paz e salvação, nós não nos calaríamos. Porque se hoje existem pessoas perdidas lá fora, é porque ainda não entenderam o Evangelho do Senhor. Mas muitas vezes, não é que os seus corações estejam endurecidos, é porque ainda não teve alguém com ousadia para anunciar esse Evangelho. Nós somos chamados para interceder por essas pessoas. Nós somos chamados para anunciar esse Evangelho que dá graça, vida e salvação. Hoje Deus está chamando a igreja dele de volta ao lugar onde tudo se decide. Que lugar é esse, meu irmão? A presença do Senhor, meus irmãos. Deus está nos chamando para orar. É por isso que nós viemos hoje, para ouvir essa palavra, para que amanhã ou daqui a pouco, quando nós sairmos daqui, a gente coloque em prática. O mal da igreja hoje é que ela aprende para si, mas ela não pratica para que o outro veja e seja um testemunho vivo da palavra do Senhor. Nós precisamos testemunhar. A nossa boca fala, mas o que as nossas ações podem fazer é infinitamente maior do que aquilo que nós falamos. Às vezes as pessoas dizem, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Não. Faça o que você faz. Faça o que você faz, para que você seja de fato um testemunho vivo da palavra e da pessoa de Jesus. Queridos, nós precisamos voltar à oração de verdade, assumindo a responsabilidade espiritual. Pare de dizer, olha, nós precisamos orar por isso ou por aquilo. Se Deus mostrou para você que há necessidade de orar por algo ou alguém, faça você, porque esse chamado não é para mim, esse chamado é para você. Porque aquele chamado que é para mim, eu reconheço no meu coração. Amém, meus irmãos? Todas as vezes que você perceber a necessidade de orar por algo ou alguém, ore. Não chama o pastor, não. Porque o poder da oração do pastor não é maior do que a minha e a sua. Nós todos recebemos a autoridade do Espírito Santo do Senhor. Nós todos recebemos ousadia da palavra de Deus. A gente só não usa, porque é muito mais confortável ficar aqui no meu cantinho e não me pronunciar.
Eu não vou dar minha cara para que ninguém bata. Eu não vou me expor como uma cristã que anuncia verdadeiramente e fervorosamente o Evangelho. Tem pessoas que têm medo disso, meus irmãos. Essa palavra nos deu ousadia. E nós precisamos usar essa ousadia para abençoar vidas. Se Deus te mostrou necessidade, então essa necessidade é sua, né? Precisamos transformar as dores, meus irmãos, em sementes de intercessão. Nós precisamos, meus irmãos, entender que toda necessidade que nós vemos é um chamado do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos fazer da oração um ambiente e não um evento. Muito crente tem feito da oração um evento. Eu vou para um culto de oração hoje. Mas a oração, meus irmãos, ela tem que estar presente na sua vida o tempo inteiro. É no trajeto da minha casa para o meu trabalho, é no meu trabalho, é na minha academia, o tempo inteiro, porque a oração é a força que te faz caminhar, é a força que te move. Meus irmãos, orar sem cessar é viver continuamente. É viver de forma contínua, misericórdia. É viver de forma contínua na presença do Senhor. É viver contínuo e com consciência. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou orando para cumprir um protocolo, mas eu estou orando porque eu sei que a oração move vidas. Deus está chamando a sua igreja não para uma prática, mas para um retorno. Um retorno ao altar, um retorno ao secreto e um retorno à profundidade. Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor, vamos entregar a Ele essa palavra e vamos entregar a Ele as nossas vidas, para que Ele haja por meio de nós, para que Ele faça por nós aquilo que Ele precisa fazer no nosso meio. Deus querido Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de estar nessa casa de oração, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque aqui nós encontramos a Tua palavra. E a Tua palavra alcançou nos nossos corações uma terra fértil. E essa semente germinará, Pai, para dar muitos frutos para a glória do Teu nome. Deus querido, nós temos vivido dias desafiadores, em que tudo tem contribuído, Senhor, para nós desanimarmos, para nós sairmos da presença gloriosa do Senhor. Mas, Pai, nós não aceitamos, porque uma vez que fomos chamados e alcançados pelo Senhor, nós entendemos que não há vida longe da Tua presença. Nós entendemos, ó Deus, que não há como subsistir nesse mundo sem a Tua presença. Pai, nos ensina a ter um relacionamento real com o Senhor. Deus, a Tua palavra nos afirma que o Senhor é presente continuamente conosco. Todo o tempo o Senhor está ao nosso lado. E, Pai, por vezes nós esquecemos disso, quando nós desviamos o nosso olhar. Então, nessa noite nós apresentamos as nossas vidas no Teu altar. Olha, Deus, por cada um de nós, por cada família que aqui está representada. Atende, Senhor, as suas necessidades. Pai, talvez eu não os conheça, eu não saiba, Senhor, o que eles precisam. Mas o Senhor é onisciente. O Senhor conhece todas as coisas e todas as pessoas. Pai, em nome de Jesus, haja para que eles possam ser verdadeiros adoradores que te adoram, Senhor, em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, que onde cada planta dos pés que estão nesse lugar, nessa noite, pise, a palavra de Deus seja anunciada, porque assim, Deus, nós temos consciência que nós faremos muita diferença na vida das pessoas, não porque há merecimento em nós, mas porque o Espírito Santo do Senhor habita no nosso coração. Pai, sim, querido, nós queremos colocar diante do Senhor o crescimento espiritual dessa igreja. Pai, olha pelos Teus filhos, olha pelos Teus servos, que já têm se dedicado, ó Deus, a fazer a Tua obra. Pai, se ainda há nesse meio algo que está atrapalhando o crescimento espiritual dessa igreja, que o Senhor remova, Pai, que caia por terra, porque nós sabemos que não há poder quando o Senhor está operando. Não há poder maior que o Teu, Senhor. Não há nada que venha nos desvirtuar se nós estivermos continuamente na Tua presença, meu Deus. Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê esclarecimento, discernimento espiritual, para buscarmos a Tua palavra. Porque nós entendemos que quanto mais buscamos, ó Deus, na Tua palavra, quanto mais meditamos e quanto mais estamos na Tua presença, mais nós somos abençoados e nós impactamos vidas. Pai, nos usa como instrumento da palavra do Senhor. Nos usa, ó Deus, para ser bênção para aqueles que estão perdidos. Pai, muitas vezes nós olhamos os noticiários e a gente vê pessoas se perdendo pelas ciladas que o inimigo coloca. Pai, eu sei que essas pessoas precisam ser alcançadas e nós não queremos mais ficar conformados, Senhor. Nós não queremos mais estar de braços cruzados. Nós queremos anunciar esse evangelho de fé, graça e salvação a toda criatura. Pai, nos encoraja,
Senhor. Tira todo o medo, tira todo o temor. Nos encha, Senhor, do Espírito Santo do Senhor. Nos ensine, ó Deus, que nós não vamos perder ao medo e falar a tua palavra com ousadia quando nós buscarmos verdadeiramente a tua face. Nos faça, ó Deus, viver com plenitude na tua presença, Senhor. Deus querido, nós queremos pedir que o Senhor ainda faça muitos milagres no nosso meio, e tantos mais do que a gente já tem testemunhado. E de fato, Pai, nós somos gratos ao Senhor por toda a bênção que temos recebido imerecidamente das tuas mãos. Pai, nós sabemos que não te amamos porque somos bons, mas nós amamos ao Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. E o fruto desse amor foi o teu Filho entregue na cruz do Calvário para morrer por mim e pelos meus irmãos. Eu agradeço ao Senhor por isso, Senhor. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de falar da tua palavra, de anunciar essa palavra com verdade, com profundidade, com ousadia. Porque eu sei, ó Deus, que não há nada mais precioso do que estar na tua presença gloriosa. Porque não há nada mais precioso na nossa vida, Senhor, do que estar continuamente buscando a tua face. Permanece conosco ao longo dessa noite, Senhor. Olhe por tudo que ainda vai acontecer nesse lugar. Que tudo seja para o engrandecimento do teu reino, para a glória do teu nome. E que o Senhor seja exaltado de sobremaneira. Que ninguém veja quem está aqui na frente, mas que seja visto somente a glória do teu Santo Espírito. Nós oramos agradecidos, Paizinho querido, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, muito obrigada. Deus abençoe a cada um, que Deus realmente fortaleça essa palavra nos nossos corações, que nós estejamos cheios do Espírito Santo de Deus para anunciar esse Evangelho com ousadia.